história para quem quiser ouvir. Salvador era a colônia, capital do Brasil. Tempo da mineração em que o ouro era potência. Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E hoje nós vamos falar aí sobre a independência do Brasil. Lembrando que anteriormente a gente já falou, né, de várias independências da América Espanhola. Falamos também sobre a independência das 13 colônias. E agora nós vamos entrar na independência do Brasil. Mas antes da gente entrar de fato no nosso tema, eu gostaria de pedir para vocês, né, como sempre, se inscreverem aí no canal, aperta no logozinho do canal aí, se inscreve, compartilhem o vídeo com os colegas de vocês, né, que isso ajuda muito também a difundir, né, o nosso canal, espalhar aí. E se possível, galera, amassa o like aí, aperta esse botãozinho vermelho e dá essa força pra gente. Bom, dito isto, vamos ao nosso assunto. Antes de falar especificamente da independência do Brasil, tem alguns assuntos anteriores que a gente precisa dissecar nesse período, tá? E um deles é a crise portuguesa que se aprofundou, né, ali no século XVIII, tá? Por quê? Essa crise econômica portuguesa, essa crise de forma geral, ela vai ser crucial para a independência do Brasil lá na frente, tá? E como a gente já viu em momentos anteriores, o século XVIII ele foi um século muito complicado para Portugal, tá? Que passou a enfrentar fortemente a concorrência de outras potências, né, que se tornaram potências coloniais, como a Holanda, a França e a própria Inglaterra, tá? Além, é óbvio, da concorrência com a Espanha, tá? E também, para piorar, né, digamos assim, a situação, começou a enfrentar uma concorrência também no comércio do açúcar e no comércio dos africanos escravizados. Ou seja, tudo aquilo que fez Portugal enriquecer, ganhar muito dinheiro, justamente porque permaneceu no monopólio comercial durante muito tempo em relação a esses produtos, agora começava a ter outras potências também utilizando-se desse comércio e comercializando esses produtos, tá? Dessa forma, começa dentro da Europa uma rivalidade muito forte entre todas essas potências econômicas aí, tá? Que foi obviamente acirrada com aquela disputa entre a França e a Inglaterra que começa, né, há muito tempo atrás, muito antes do século XVIII. Bom, dessa forma, França e Inglaterra brigando ali, lutando para se estabelecer como a maior potência europeia, tiveram aí alguns fatores determinantes nesse processo. A Inglaterra, por exemplo, ela vai conquistar muitas vantagens no mundo ultramarino, né, por conta da força da sua marinha mercante, a força do seu exército naval também. Então eles vão conquistar muitas vantagens e obviamente vai deixar Portugal numa situação complicada nesse comércio ultramarino. E os franceses, por sua vez, eles vão iniciar um processo de expansão interna, um movimento de expansão interna que vai influenciar toda a Europa ali a aderir, digamos assim, ao apoio francês. Bom, Portugal, por muito tempo, conseguiu, digamos assim, se manter neutro dentro dessa disputa entre a França e a Inglaterra, tá? Enquanto foi possível, os reis portugueses não entraram no conflito, tá? Porém, a fragilidade econômica portuguesa, lembrando do início dessa concorrência de outras nações que levou à quebra, né, da economia portuguesa, essa fragilidade vai impedir essa resistência de continuar por muito tempo. Dessa forma, lá em meados do século XVIII, os portugueses vão começar a se aproximar da Inglaterra e vão assinar vários tratados comerciais com a Inglaterra, tá? Visando conseguir um apoio econômico da Inglaterra, visando conseguir um apoio militar, um apoio ultramarino, enfim, várias questões aí vão levar Portugal a assinar esses acordos econômicos aí com os ingleses. Um desses tratados, né, é o Tratado de Methuen,
que era um tratado que envolvia o vinho português e o tecido inglês, e ele foi muito prejudicial a Portugal. Por quê? O Tratado de Methuen funcionava da seguinte maneira: colocava em prática os dois produtos principais de Portugal e da Inglaterra, o vinho português e o tecido inglês. A Inglaterra era obrigada a comprar vinho somente de Portugal, o que deveria favorecer a economia portuguesa. E Portugal era obrigada a comprar tecido somente da Inglaterra. Tá? Maravilhoso, todo mundo sairia lucrando. Mas tem um detalhe: os ingleses não bebiam vinho. Os ingleses tinham outras bebidas como forma cultural, né, ali do seu processo, tá? Que era o chá e o uísque, e não vinho. Então Portugal comprava o tecido, porque todo mundo tinha que usar roupa, comprava o tecido inglês, mas não tinha a contrarresposta inglesa, porque a Inglaterra não comprava vinho português. Era uma vez ou outra, raramente. Tá? E aí, obviamente, Portugal saiu muito prejudicado aí nesse acordo econômico, nesse tratado de Methuen. E vários outros tratados, né, desiguais, onde a Inglaterra sempre saía ganhando, foi assinado entre os dois países. Tá? E o resultado desses tratados foi o quê? Um déficit comercial do reino português. Ou seja, um acordo que era para resolver o problema econômico de Portugal, fez Portugal afundar ainda mais em uma dívida que eles não iriam conseguir pagar. Bom, para piorar essa situação, na segunda metade do século XVIII, a produção de ouro em Minas Gerais, né, no Brasil, que era uma colônia de Portugal, caiu vertiginosamente. Os mineiros não conseguiam mais produzir ouro como eles produziam lá no século XVII, por exemplo. Tá? E isso, né, agravou ainda mais a crise portuguesa e forçou eles a tomarem algumas medidas para gerar mais receitas, né, para a coroa portuguesa, para gerar mais lucro, mais dinheiro. Essas medidas coloniais, né, ficaram a cargo, né, de um senhor chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, que era também conhecido como o Marquês de Pombal. Ou seja, o governo português nomeou um administrador para a colônia brasileira, e a ordem para esse administrador era gerar receitas, gerar lucros, independente da forma que fosse. Tá? Marquês de Pombal então vem para o Brasil e começa a sua administração dentro das colônias. E com isso ele vai adotar algumas medidas que visavam, primeiro, o crescimento do comércio, o crescimento da produção agrícola, o aumento da arrecadação fiscal, o combate ao contrabando. Ou seja, tudo isso se resumiu a quê? Aumentar impostos. Tá? Essa era a visão do Marquês de Pombal. Ele precisava aumentar impostos e ele precisava fazer a economia no Brasil girar. E para isso ele tomou algumas medidas aí que foram muito características do seu período de governo, que foi a criação da Casa de Inspeção do Tabaco e do Açúcar. Ele criou ali um órgão para fiscalizar esse comércio, evitar o contrabando e arrecadar mais impostos, né, dos produtores. Em 1755, ele criou a Companhia Geral do Grão-Pará e do Maranhão, com o mesmo objetivo de fiscalizar e arrecadar mais impostos. Em 1759, ele criou as Companhias Gerais de Pernambuco e também da Paraíba, com o mesmíssimo objetivo. Tá? Ele determinou, por exemplo, a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa. Quem não falasse a língua portuguesa poderia ser preso, enfim. Isso visava o quê? Retirar os estrangeiros do Brasil, evitar o comércio de holandeses, franceses, ingleses com o Brasil. Tá? Ele incentivou o casamento entre colonos e os nativos indígenas, visando o quê? Aumentar a quantidade de mão de obra, aumentar a quantidade de produtores também no Brasil. Proibiu a escravidão dos indígenas para impulsionar o comércio dos escravos africanos dentro do Brasil, expulsou os jesuítas da colônia, tá? Que era para evitar o dinheiro chegar em locais
digamos assim, indesejados. Esse dinheiro tinha que ir diretamente para a coroa e não para os jesuítas. E criou também o Real Erário, tá? Que era um órgão, né, de fiscalização que garantia a cobrança do imposto do quinto, que a gente já falou anteriormente também. Tá? Bom, essas medidas pombalinas, né, sobre a América Portuguesa, sobre o Brasil, obviamente, elas não foram suficientes para impedir a crise portuguesa e pior, tá? Dentre essas medidas, só para a gente ter uma ideia, também teve a nomeação do Visconde de Barbacena, né, pelo Marquês de Pombal, e esse Visconde, qual era o único objetivo dele? Cobrar e fazer cumprir a lei da derrama, que obrigava todos os mineradores no Brasil a pagar 100 arrobas de ouro anuais para a coroa portuguesa. Então tinha um pequeno exército ali, né, sob o comando do Visconde de Barbacena, que era responsável por fazer a cobrança dessa derrama. Isso, obviamente, vai incomodar a elite mineradora no Brasil, lá em Minas Gerais, tá? Por conta de quê? Da queda da produção. Se eles não produziam ouro mais suficiente, como é que eles iam pagar essas 100 arrobas de ouro? Isso vai gerar uma série de conflitos coloniais entre os mineradores e os portugueses, tá? E com esse incômodo gerado dentro da elite mineira, tá? Já vai começar ali vários conflitos, várias, né, relações desastrosas entre a coroa portuguesa e os mineradores. Para piorar a situação, o Visconde de Barbacena teve a brilhante ideia de anunciar que a cobrança de todos os impostos atrasados seria feita em 1789. Ou seja, eles teriam um tempo, né, ali para conseguir esse dinheiro dos impostos que eles não haviam pagados e pagar tudo no ano de 1789. Bom, a partir daí, os membros da elite de Minas Gerais passaram a se reunir, né, por várias vezes e planejar movimentos contra esse domínio colonial. Esse movimento ficou conhecido como a Conjuração Mineira. Tá? Obviamente, a coroa portuguesa vai enxergar esse movimento aí como uma conspiração, tá? E vai começar a vigiar de perto esses conspiradores dentro da Conjuração Mineira. Tá? E, só para ficar claro, entre os conspiradores estava a elite mineira nesse período. A elite é que era responsável, né, que foi responsável, na verdade, por formar esse movimento revoltoso, esse movimento revolucionário. Tá? Por isso a coroa portuguesa ficou ali meio que um tempo investigando para ver qual ação iria tomar. Tá? Entre a elite desses revoltosos estava, por exemplo, o padre José Rolim, o padre Carlos Toledo e Melo, que eram figuras importantíssimas dentro da sociedade mineira. Estavam o João Rodrigues de Macedo, Joaquim Silvério dos Reis, Domingos de Abreu Vieira, que eram o quê? Contratadores, eram pessoas ligadas ao governo português, responsáveis por cobrar os impostos, por exemplo. Tá? E estavam junto também nesse movimento revoltoso. Ou seja, grande parte da elite mineira estava junto, planejando e pensando uma forma de retirar o domínio português ali daquele ambiente, daquele local. Mas, entre os revoltosos também tinha alguém que não pertencia à elite, digamos assim, que era o Joaquim José da Silva Xavier, ou seja, o Tiradentes. O Tiradentes, ele era um alferes, ele era um militar de baixa patente e também ele era dentista nas horas vagas. Tá? Por isso o nome Tiradentes. E ele não pertencia à elite mineira. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai entender daqui a pouco a importância desse detalhe. Tá? Bom, os conjurados, vale ressaltar que em sua grande maioria eles haviam frequentado universidades europeias durante o período de florescimento ali da elite mineradora. Tá? Eles foram mandados para a Europa para estudar pelos pais e quando voltaram, já voltaram ali impregnados por ideais iluministas, né? Entraram em contato com esses pensadores e os ideais iluministas acabaram sendo ali até
digamos assim, uma inspiração para o movimento. Inclusive, a bandeira do movimento contém lá os ideais iluministas mais fortes, né, de igualdade, liberdade e também fraternidade. Tá? Bom, a ideia desse movimento, a ideia da Conjuração Mineira, era o quê? Era proclamar uma república de Minas Gerais, ou seja, separar Minas Gerais do restante do Brasil e dessa forma estabelecer as suas próprias regras, seus próprios impostos e se livrar de vez do domínio português. Tá? Eles também propunham, por exemplo, o perdão de todas as dívidas, obviamente, porque eles deviam muito à coroa, né? A instalação de manufaturas dentro da capitania de Minas Gerais, porque a coroa portuguesa proibiu as manufaturas visando a extração dos minérios, tá? E a liberação do distrito diamantino para todos os mineradores, tendo em vista que o distrito diamantino era exclusivo da coroa portuguesa. Tá? E eles também tinham a intenção de fundamentar uma universidade chamada Universidade de Vila Rica. Tá? Bom, tudo isso já estava bem organizado, bem estabelecido, e eles já tinham até uma data, né, para iniciar esse movimento aí, esse levante que iria ocorrer, que era março de 1789. Porém, o levante, a revolta, né, foi interrompido pela delação do Joaquim Silvério dos Reis, que era um contratador português, que era inclusive o mais endividado do movimento, e a coroa portuguesa prometeu a ele o perdão da dívida se ele entregasse ali os seus parceiros. Né? Ele acaba entregando todo mundo, a coroa portuguesa invade uma das reuniões lá da Conjuração Mineira e acaba prendendo todo mundo. Tá? Porém, mesmo com todos eles sendo presos, né, todos os envolvidos ali foram, digamos assim, presos e enviados para o Rio de Janeiro para aguardar a condenação, somente um deles, dos 34, somente um deles cumpriu a pena de execução e esquartejamento público, que foi justamente aquele que não pertencia à elite, que foi Tiradentes. Tá? E aí Tiradentes, então, foi executado e esquartejado em praça pública no dia 21 de abril de 1792. Ou seja, a Conjuração Mineira teve aí um fim trágico. Mas apesar desse fim trágico, ela conseguiu ainda inspirar outros movimentos no Brasil, como, por exemplo, a Conjuração Baiana, que nasce em Salvador, na Bahia, né? Só que ela nasce, a Conjuração Baiana, ela vai nascer por motivos diferentes. Tá? Veja bem, o açúcar, o preço do açúcar, por conta de uma crise que teve no Haiti e em outros locais que produziam açúcar, ele aumentou consideravelmente. O açúcar voltou a ser um produto muito caro. E aí os baianos que detinham ali basicamente o monopólio no Brasil, né, da produção da cana-de-açúcar, eles vão estimular, ampliar o cultivo da cana-de-açúcar e, em contrapartida, reduzir o cultivo de outros gêneros alimentícios. Resumindo, eles passaram a plantar só cana-de-açúcar e deixaram o resto que alimentava o povo para lá. Eles não plantavam arroz, não plantavam batata, não plantavam mais nada, só cana-de-açúcar. Qual foi o resultado? Fome. Tá? E essa fome, essa escassez de alimento, criou o ambiente propício, ideal, para o início da revolta dentro da Bahia. Tá? Num primeiro momento, a conjuração ficou conhecida como Conjuração dos Alfaiates, tá? Porque contava com a classe popular, a classe, né, dos artesãos, etc., pequenos comerciantes, soldados de baixa patente, artesãos, os próprios alfaiates, os negros libertos e também os escravos. Essa era a base do movimento da Conjuração Baiana. Bom, o primeiro ato da Conjuração ocorreu no dia 12 de agosto de 1798, quando vários locais públicos dentro da Bahia amanheceram cobertos de cartazes, né, chamando o povo para a revolução e atacando, né, denunciando a administração portuguesa lá na Bahia. E dentro desses cartazes tinha lá, né, claramente quais eram as reivindicações
na Bahia, que era o fim do domínio português, a proclamação da República Baiana, a liberdade de comércio, o fim da escravidão, o fim das diferenças sociais, raciais e por aí vai. Só que lembra que eu falei que esse movimento era um movimento popular. Tá? Ele era um movimento que foi organizado e contava com as classes mais baixas. Por isso, ele foi rapidamente contido pela coroa portuguesa. Tá? Rápida e violentamente contido. Tá? Com a ajuda de vários delatores, né? Todos os envolvidos, os principais envolvidos aí foram presos, mas só foram esquartejados em praça pública como punição os negros e os mulatos. Tá? Somente eles aí foram condenados ao pior, digamos assim, castigo possível naquele período. Tudo bem? Bom, é isso. Essa foi a crise portuguesa e como ela foi se aprofundando e piorando. Todos esses atos que a gente conversou aqui só fez com que a economia portuguesa fosse cada vez mais entrando em declínio e isso vai gerar outras consequências gravíssimas que a gente vai ver um pouquinho à frente. Tudo bem? Bom, é isso. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até mais.